Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero deixar uma questão para os irmãos pré-tribulacionistas. É uma questão que já apareceu nos meus vídeos, mas eu vou trazer ela à tona novamente e ligar alguns pontos que eu não liguei nos outros vídeos. Vocês vão ver que interessante. Essa pergunta também é para o pastor Jefferson Neto ou para o pastor Nathan Rufino. São dois pastores que eu conheço, que eu gosto, mas que seguimos linhas diferentes nessa questão da vinda do Senhor e do arrebatamento. O pastor Jefferson Neto gravou um vídeo recentemente fazendo 10 perguntas que devem ser feitas para os pós-tribulacionistas. Estou aqui com o vídeo na minha frente. Eu já fiz um vídeo fazendo um comentário sobre esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição e os irmãos assistam. Eu não vou estar falando mais nada. O link está na descrição, eu comentei o que eu tinha que ter comentado nesses vídeos e são 10 perguntas. Então, 10 perguntas é muito, né, irmãos? Só da gente olhar o título aí a gente desanima de responder. Eu vou deixar apenas uma pergunta nesse vídeo para os irmãos. Mas eu quero também conectar alguns pontos que às vezes a gente não tem eles conexos na mente. A gente tem as peças do quebra-cabeça, mas não consegue ligar. Então a pergunta é baseada nos tempos e na vinda do Senhor. Mas eu quero ler um texto. Eu não vou estar passando as letras aí na tela, gravando a tela, porque são textos que todos conhecem. E eu quero criar uma maneira mais fácil de editar o vídeo também, que eu estou meio sem tempo. Então Daniel capítulo 9. Eu vou estar lendo, vocês prestam atenção. Eu vou destacar a pergunta que eu quero fazer. Eu vou ler o que eu quero perguntar. Tem muitas coisas aqui para serem faladas. Aliás, algumas dessas coisas eu já expliquei no vídeo que eu indiquei para vocês, no qual eu comentei sobre o vídeo do pastor Jefferson Neto. Então, Daniel 9, verso 24 diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Já expliquei isso. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. Aqui está onde eu quero que vocês foquem. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aqui diz que um povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário, a cidade e o santuário. Os irmãos sabem que General Tito, no ano 70, destruiu a cidade e o santuário. Os irmãos sabem disso, né? Mas os irmãos não devem saber de uma coisa. Que se fosse pelo general Tito, se fosse pelo Império Romano, a cidade e o santuário não seriam destruídos. Quem destruiu a cidade e o santuário foram cidadãos considerados romanos, mas foram cidadãos, povos árabes da Síria. Isso é história, tem na história, não vai ser o tema do vídeo. Mas o pastor Nathan Rufino fala muito bem sobre essa parte. Tem até um pedacinho desse vídeo no meu canal. Mas eu fui atrás dos documentos e realmente se comprova. Flávio Joséfo e um outro escritor, eu não sei o que, Tácito. Tremendo isso. Então, só explicando essa parte, aqui é profetizado um príncipe que há de vir. Mas o santuário e Jerusalém seriam destruídos antes. E a gente sabe que isso ocorreu no ano 70, depois de Cristo. Certo? Mas foi profetizado um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, ele está sendo falado em Ezequiel 38. Vou dar uma lida em Ezequiel 38 rapidinho. Ezequiel 38 diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça. Em algumas traduções vai estar chefe, outras vai estar Rosh,
Rusha. Eu acho engraçado essa parte. Vai estar Rosh, mas aqui é cabeça. Traduzido como chefe faz a gente perder um pouco a conexão da revelação, mas é cabeça. Em vários outros textos está traduzido como cabeça. Por exemplo, cabeça das tribos. Tem essas expressões. Em outras versões está chefe das tribos. Todo chefe de tribo é considerado um cabeça da tribo. Mas a palavra chave aqui é cabeça. Príncipe cabeça. Porque aqui está falando da besta. De Meseque e Tubal. Está usando nomes antigos, mas para uma profecia futura. Eu já falei disso em vários vídeos. Aonde se encontra Meseque e Tubal hoje? Quem eram os habitantes que estavam em Meseque? Salmo 120 fala, os filhos de Ismael. Far-te-ei que volvas, te farei voltar, no verso 4. Porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros. E aí vocês conhecem o resto da profecia. Olha só as expressões. Te farei voltar. Ninguém pode voltar para um lugar onde nunca esteve. Colocarei anzol no teu queixo. Isso é falado para o rei da Síria. Eu já falei disso em outros vídeos. Eu só estou relembrando. E aqui está falando que esse Gog, que é príncipe cabeça de Meseque e Tubal, ele lidera várias nações. Ele é um príncipe. E Deus está falando que vai trazer ele no futuro. É um príncipe que há de vir. E que aqui realmente ele veio. Em Ezequiel 38. Contra Jerusalém. Pegou a ligação que há com Daniel 9? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. O povo destruiu a cidade do santuário lá no ano 70 e o príncipe que há de vir está aqui, em Ezequiel 38. É a ligação exata. E somente um personagem na Bíblia tem a promessa de vir no futuro e liderar nações contra o povo de Deus. O chifre pequeno de Daniel 7, que é o mesmo chifre pequeno de Daniel 8. Enfim, o anticristo. Aquele falado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Somente esse personagem tem a promessa de vir no futuro e liderar nações. Esse personagem aqui recebe o nome de Gog. O seu reino recebe o nome de Assíria. E em Daniel 9, ele é o príncipe que há de vir. Ou seja, é o mesmo personagem. E, por exemplo, vou ler um verso aqui. Verso 17. Verso 16, para contextualizar o verso 17. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, expressão-chave, essa expressão últimos dias está lá no tempo dos pés de Daniel, no tempo dos pés da estátua de Daniel. O que há de acontecer nos últimos dias, Deus revelou para Nabucodonosor através de um sonho, no qual Daniel interpretou. A pedra vai bater nos pés da estátua e levar tudo embora, a pedra vai se tornar um reino, é um reino eterno, jamais vai ter fim, e esse reino é o reino do Messias. Nos últimos dias, aqui diz, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Quando você estuda essa profecia, você vai ver que não tem nenhum outro reino que vem depois desse Gog e Magog. Ou seja, esse reino aqui, quando você está lendo ele, você está lendo o figurado. A figura está lá nos pés da estátua. Irmãos, a gente tem que aprender a trabalhar assim. Do figurado à figura. E da figura ao figurado. Foi assim que Deus projetou as profecias. Deus projetou as profecias dessa maneira. Do figurado à figura, da figura ao figurado. E Deus fez isso para revelar o escondido e para esconder o revelado. Vou explicar. Do figurado à figura. Aqui nós estamos lendo em Ezequiel 38 o figurado. Aonde está a figura? Lá na estátua ou nos animais. Então, nós temos que ler isso daqui e vir na nossa mente conectar isso com a estátua. Porque está falando aqui dos pés da estátua. Isso é do figurado à figura. Aí depois a gente vai lá na estátua e lê e passa da figura ao figurado. Isso não acontece só com a estátua, Ezequiel 38, 39 no caso. Acontece com vários outros textos e profetas.
E Deus faz isso para revelar o escondido e para esconder o revelado. Ele revela o escondido porque nos dá a conhecer isso, mas também esconde o revelado para as pessoas que não estudam. Então, a gente está lendo aqui Gog e Magog, que é o último reino que batalha contra Deus. Deus fala aqui que vai destruir Gog e o povo dele nunca mais vai ser incomodado. Ele fala isso aqui várias vezes. Inclusive, essa expressão bate com algumas expressões que estão em Joel. E Deus fala que vai reivindicar a sua santificação. Os gentios vão conhecer a Ele. A casa de Israel vai conhecer a Ele. Ele não vai esconder mais o rosto do seu povo. Os gentios vão saber que a casa de Israel foi cativa por isso e por aquilo. Está tudo aqui. Então, irmãos, nós estamos lendo aqui o último reino. Nós estamos lendo sobre os pés da estátua. Aqui. Ou sobre os 10 chifres da besta. Ou será que os 10 chifres da besta, os pés da estátua é um assunto e esse assunto aqui é outro? Não tem como. Entendeu? Cruza essas profecias que vocês vão ver. E aí, no verso 17, Deus fala, assim diz o Senhor Deus, é o Espírito Santo falando, não és tu, está falando para Gog, mas está falando para a gente. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Um príncipe que há de vir. Mas Deus está falando, olha, parafraseando aqui, Deus está falando, eu profetizei, Gog, que te traria sobre a minha terra, profetizei por vários profetas, por muitos anos. Onde que se encontram essas profecias? A gente não vê Deus falando que vai trazer Gog contra o povo, a não ser aqui. Mas o Espírito Santo está falando que usou vários profetas para falar disso. Acontece que Deus não usa o nome Gog e nem Magog. Ele usa, por exemplo, o reino da Síria, o rei da Babilônia. Por exemplo, o rei de Tiro. Ele usa esses nomes para falar de um reino que ele vai trazer contra o povo dele. Lê Isaías 10 para vocês verem. Eu já fiz um vídeo falando disso, vou deixar também o link na descrição. É o último reino que batalha contra Deus, nomeado por Deus, simbolicamente, de Assíria. E Deus tem os seus motivos para ele fazer isso. Para ele dar o nome de Assíria, no caso, para os pés da estátua, os 10 chifres da besta. No caso aqui, Gog e Magog.